Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do caderno da nossa disciplina. Iniciaremos hoje a unidade 2, que tem por tema Gestão Democrática da Educação. Este tema será dividido em duas aulas, a primeira que trabalharemos hoje e a segunda que será trabalhada na próxima aula. Vamos a ele. Gestão Democrática na Educação. O nosso tema de hoje, que abordará a parte 1. Que estará dividida em 3 tópicos. O primeiro aborda a democratização da educação básica, a gestão democrática como reflexo da postura escolar e os elementos constitutivos da gestão democrática. Vamos trabalhar o nosso primeiro tópico. Democratização da educação básica. Antes de iniciarmos este tópico, vamos relembrar o que compreende a nossa educação básica? A nossa educação básica é compreendida pelo ensino infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Então, neste tópico, nós abordaremos a democratização dessa educação, abordada nesses 3 níveis. A democratização da educação, para que ela seja efetivada, ela deve ser trabalhada respeitando alguns princípios. Vamos a eles. Igualdade de condições para o acesso e permanência da escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Bom, esse primeiro tópico, que aborda a democratização da educação básica, ela cita alguns dos princípios que esse ensino deve ser ministrado. O primeiro tópico fala a respeito da igualdade de condições ao acesso na escola. Esse tema e esse tópico, né, professora Jamile, infelizmente nos dias de hoje não é garantido pela nossa Constituição, mas na realidade não é enfatizado. Observamos Exatamente. isso no ambiente no qual trabalhamos, no ambiente escolar e também em demais outros ambientes. A senhora concorda? Tem algum exemplo que possa citar? Não, concordo, professora. Por exemplo, nós temos uma coisa que a gente costuma ouvir muito dentro de algumas doutrinas jurídicas, é que todas as leis são perfeitas, né? Então, nós temos legislações que elas asseguram a democratização da educação básica, né? Da forma como esse processo tem que ser conduzido, mas, infelizmente, dentro do processo escolar, a gente não costuma observar isso, né? A gente observa que, muitas vezes, algumas escolas, às vezes por algum problema no gerenciamento, né, dessas ações, sim, esse processo ele não é observado, né? Isso é verdade, professor. Então, um desses princípios que é norteador da democratização na educação básica, que foi o primeiro que citamos anteriormente, ele de certa forma não é enfatizado como a nossa Constituição e a nossa LDB garante. Vamos ao nosso segundo princípio, que eu li anteriormente: liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e a arte. Inúmeros princípios são elencados para a democratização da educação básica. Podemos citar também o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições tanto pública quanto privada, que seria o nosso sistema de ensino, que abrange os 2 órgãos. Também temos gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. No entanto, devemos relembrar que essa gratuidade, ela aborda apenas a educação básica, realmente. Não inclui o nosso ensino superior, como trabalhamos na aula passada. O próximo princípio elencado é a valorização dos profissionais da educação. Uma coisa é observada que todos esses princípios que estamos citando agora, eles já foram comentados nas aulas anteriores, desculpe. Por quê? Porque eles se casam, como a professora Jamile elencou muito bem, e a professora Andréia, que ministrou as demais disciplinas nas aulas passadas, citou que a nossa Constituição, a nossa LDB, realmente, ela tem elementos que enfatizam a educação básica como direito, mas infelizmente, na nossa realidade, ela não é abordada dessa forma. E esses princípios vêm somente para enfatizar o que já foi estudado anteriormente.
Vamos a um outro princípio. Como eu citei, a valorização, né, dos profissionais da educação escolar, garantindo na forma da lei planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Ou seja, esse outro princípio que nós citamos agora, ele também foi tratado na aula passada. E o que acontece? Como eu posso citar, assim, que o professor, para ele poder entrar e ingressar no sistema de ensino, ele tem que fazer prova de concursos ou títulos. Mas anteriormente não era assim que funcionava, não é verdade, professora? Principalmente Exatamente. Na época do magistério. Exatamente. Por exemplo, aqui, principalmente naquelas regiões mais carentes, naqueles centros mais distantes das áreas metropolitanas, né? Lembro que a minha sogra, ela mesma citou um exemplo, que quando ela chegou em determinada localidade, né, era uma região com pouca escolarização, né, para o local onde ela mudou. E ela disse que ela e uma amiga tinham o ensino médio, né? Aí disse que chegaram e falaram, qual a formação de vocês? Ah, não, nós não temos formação, nós temos o ensino médio. Não, então vocês vão dar aula, né? Então, o pessoal tinha essa questão, você não tinha profissionais capacitados, né, para ministrar as aulas. Eram pessoas que tinham um mínimo de escolarização ali, então, ó, como aqui eu tenho alguém que é analfabeto, então você vai dar aula para esse daqui, né, porque você está um pouquinho melhor. E hoje em dia não, hoje em dia você, pelo menos nos maiores centros, você observa que tem a questão do concurso, né? Quando você não tem profissionais disponibilizados no concurso, é feita aquela contratação emergencial. Isso, a temporária, né? Só que a gente ainda observa, por exemplo, naquelas escolas rurais, por exemplo, a gente ainda verifica que existe esse tipo de situação, né? Onde é uma pessoa que ela não tem a formação adequada, né? Não tem a formação básica requerida e ela está formando outras pessoas, né? Isso então, mesmo. E um dos princípios que nós citamos agora há pouco é isso, que deve haver concurso público para aquelas pessoas que irão atender o ambiente escolar. Vamos a outros princípios. Gestão democrática do ensino. Ou seja, este princípio é o princípio ao qual nós queríamos chegar na aula de hoje. Por quê? A nossa aula tem gestão democrática da educação. Então, este princípio elenca a gestão democrática do ensino público, ou seja, todos devem ter acesso à educação, independentemente da idade, não é verdade, professora Jamile? Tanto que novas nomenclaturas de ensino são criadas rotineiramente, temos a educação de jovens e adultos, temos a educação indígena, educação para o campo. Então, aquele que não teve acesso à idade própria, o governo disponibiliza a oportunidade dele se capacitar, independentemente da idade. Vamos a outro princípio, garantia de padrão de qualidade. Esse aqui, como eu posso elencar, é um dos nossos principais princípios de democratização da educação básica. Por quê? Porque este princípio, ele nos relembra e nos enfatiza também que as nossas leis, antes de qualquer coisa, devem prezar pela qualidade de ensino. E essa qualidade não deve ser apenas trabalhada no ambiente escolar do meio urbano, mas do meio rural também, que é como eu posso dizer, uma das regiões que são as mais afetadas pelo índice de baixa qualidade e produtividade dos nossos alunos, porque não tem o investimento necessário. Um outro princípio também é o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. O que acontece? Os nossos salários dos nossos docentes, eles não são o mesmo em determinado estado, muda o valor. E o que esse princípio elenca? Que deveria existir, que deve existir uma lei federal que venha equiparar esses salários. No caso, um professor de uma escola, posso citar, da Prefeitura de Rio Branco, abriu concurso agora recentemente, é R$ 765 para poder ministrar o ensino fundamental. Então, assim, qual é aquele professor que estudou durante 4 anos a sua licenciatura e vai ministrar uma aula, né, receber esse trabalho que é, como eu posso dizer, é muito importante na formação das crianças, dos adolescentes, dos jovens e adultos, mas não tem um salário digno
porque é um salário mínimo. Então, o que acontece? Esse, em princípio, ele enfatiza isso, que deve haver uma equidade e que a lei federal pode fazer isso, mas, infelizmente, não depende não somente dos servidores, da classe dos docentes, mas sim das pessoas que trabalham como um todo no ambiente escolar. E não só no ambiente interno, mas no ambiente externo também, como os pais, a comunidade escolar. E a senhora observa isso muito bem naquelas escolas que são do meio rural, que os professores, a maioria, ou trabalha como professor, cuida da parte pedagógica da escola também, até mesmo da limpeza. Então, isso é muito comum observarmos noticiários. O professor, um exemplo que eu até citei na aula passada, foi de uma docente no interior do Piauí, que ela era, além de ser professora, ela cuidava da limpeza, da estrutura da escola e da alimentação. Não, e outro ponto também, professora, acontece de às vezes esse mesmo docente, ele ter que ministrar aula ao mesmo tempo para 2, 3 séries diferentes no mesmo local, né? E isso é uma realidade muito comum. Por exemplo, eu já fui docente de escola rural, né? E muitos dos alunos que a gente recebia nesse ambiente, eles vinham de escolas dessa natureza. Aí você percebia que muitos alunos tinham muita dificuldade, porque você imagina, se hoje há uma reclamação, né, uma queixa pela questão de superlotação de salas, né, aí para um professor ministrar somente uma disciplina, né, um módulo, né, para aquele público, imagina você ter que fazê-lo para 2, 3 séries diferentes, né? Então, é praticamente impossível de alguém conseguir dar atenção e acompanhar as necessidades do aluno dessa forma, né? E você falou da questão do piso salarial. Quando a gente fala também na questão dos profissionais da educação, a gente também tem que pensar que todos os integrantes do ambiente escolar, né, todos os servidores, eles são profissionais de educação, porque se você tem uma criança ali que ela saiu de casa, que ela, às vezes, você não sabe as condições ali da família dela, ela chegou com fome na escola, se você, enquanto merendeira, não fizer bem o seu trabalho, né, se a criança não tiver acesso, de repente, a essa alimentação adicional, ela vai ter dificuldade no aprendizado dela, né? Então, você tem vários agentes que são responsáveis pelo processo educacional. E todos os agentes, eles devem ser valorizados dentro desse contexto, né? A gente geralmente lembra bastante do docente, mas todos os profissionais, eles são importantes, né? São uma peça fundamental e, infelizmente, todo esse público, ele é prejudicado com a desvalorização. Embora a lei fale que todos devem ser valorizados, a gente não observa isso na prática, né? Isso é verdade. E essa desvalorização ocorre muito nos ambientes regionais. Isso. Tem região que paga melhor um docente, outra região já não paga tanto, e a região que é mais elencada e mais enfatizada nesse aspecto é a região Nordeste. Vamos poder considerar uma das mais pobres do nosso Brasil. Continuando aos nossos princípios, podemos definir que os sistemas de ensino, eles irão definir as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com os princípios que a nossa Constituição Federal, em seu artigo 206, elenca. Ou seja, para que qualquer entidade, tanto pública quanto privada, de ensino venha ministrar uma educação de qualidade, ela deve trabalhar os princípios que a Constituição Federal elenca, que são eles: a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Esses dois princípios, eles são extremamente abrangentes e são princípios enfatizados e que estão relacionados com a gestão democrática. Porque o que seria essa gestão democrática, que iremos falar mais à frente, é a participação de todos, não é verdade, professora Gemile? Independentemente se for docente, se for merendeiro, um zelador da escola, é a participação de todos nessa construção do espaço escolar, para termos, no final, uma educação de qualidade, que é o nosso principal objetivo.
Dando sequência, podemos concluir que para que seja estabelecida essa famosa gestão democrática, é preciso que os sistemas de ensino assegurem as unidades escolares públicas de educação básica. Relembramos que na aula de hoje nós estamos trabalhando a democratização da educação básica, que eu citei anteriormente, formada pelo ensino infantil, fundamental e médio. Continuando, que essas unidades escolares públicas de educação básica, que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. O que esse princípio ele elenca, que está citado na nossa LDB? Que realmente, para que a gestão democrática funcione, a escola deve ter a participação de todos os elementos que a constituem, e não só a participação desses elementos, mas essa escola, esse ambiente escolar, deve possuir uma autonomia financeira e administrativa, ou seja, deve ser responsável pelo valor que vem, que é distribuído anualmente pelo governo, tanto estadual ou federal, e distribuir de acordo com a necessidade que esse gestor está observando no seu meio escolar. Independentemente se o governo federal acha viável que o dinheiro seja, como eu posso dizer, seja direcionado para tal finalidade, mas somente aquele gestor da escola que está naquele ambiente todos os dias sabe a real necessidade daquele ambiente. Então, esse princípio enfatiza muito bem isso, não só a participação de todos, mas principalmente a autonomia financeira e administrativa. Continuando. Característica da nossa democratização da educação. Quais são elas? Eu até negritei aqui para ficar bem explícito, que são 3. Uma característica fundamental para a democratização da educação é o acesso e permanência de todos no processo educativo, dentro do qual o sucesso escolar é reflexo de sua qualidade. No entanto, esta democratização da educação, ela não contempla totalmente o sentido dessa verdadeira democratização. Por quê? Primeiro, o acesso, a permanência e o sucesso desse aluno na escola. Temos problema desde o primeiro, da primeira característica, o acesso, porque nem todos têm o acesso que deveria ter, mesmo que a Constituição e a LDB garanta. A permanência, o número de evasão, como foi trabalhado na aula passada, é muito, em função até mesmo da qualidade do ensino que está sendo ofertado, da localidade dessa escola, e a permanência, como eu falei, que seria essa evasão que aumenta rotineiramente, e o sucesso, que seria através da qualidade desse ensino. E isso nós observamos no nosso ambiente escolar. É muito complicado. Principalmente, eu saliento muito a zona rural, porque é uma das unidades escolares que mais sofre com esse problema, com a evasão, não tem uma qualidade de educação, porque os profissionais, tanto docentes quanto de apoio, não são valorizados através do piso salarial. Exatamente. É muito observado isso, professora Janine. E até porque, como você está trabalhando com uma região, vai trabalhar numa região remota, aí fica complicado alguém de uma determinada área, né, sair e ir para um local que tem pouca assistência, né, para ganhar um salário muito baixo. Então você tem uma necessidade uma dificuldade muito grande em contratar profissionais para trabalhar. Por isso que geralmente você acaba trabalhando com uma pessoa que mora na localidade, né, e que aí por isso que às vezes recai muitas tarefas sobre essa pessoa, muitas responsabilidades, porque como só tem ela ali, você não pode contar com outra pessoa, né? Então, aí por isso que acaba uma pessoa da aula, trabalha nos serviços gerais, trabalha na merenda, então acontece muito isso. Aí, você falando da questão das dificuldades, uma vez eu estava conversando com uma professora, que ela foi contratada para uma escola rural, né? Então, ela estava contando que todo dia era uma aventura, era uma epopeia, porque às vezes o ônibus não passava porque o ônibus quebrava, aí muitos alunos já não iam para a aula porque não passava o ônibus. Aí ela comprou uma moto, só que eles tinham que atravessar uma floresta para conseguir chegar na escola polo. Então ela disse que muitos alunos compravam, os que tinham condições compravam moto, né,
para atravessar aquela área para chegar na escola. Então tinha dia que eles passavam, aí uma ponte tinha quebrado, né, tinha caído e você não tinha como atravessar um rio, né, um córrego. Aí tinha um outro dia que você passava, aí tinha uma cobra no caminho. Então ela falava assim, todos os dias eu tenho uma aventura para contar. Né? E tem dia que eu chego na escola e parte dos meus alunos não foram porque o ônibus não passou. Ou então sempre tem algum contratempo e que é algo que não dá para você resolver naquele momento, né? Então ela falou assim que é uma aventura, né? Você trabalhar num ambiente desse, mas é gratificante porque você percebe, né, a persistência dos alunos, das famílias em tentar buscar a educação como uma forma de melhorar de vida, né? Então, por mais que tenha dificuldades, né, ainda tem os alunos, né, que conseguem superar, né? Infelizmente não todos, mas a maioria, uma pequena parcela que consegue superar esses desafios, né, e levar esse processo de educação adiante. Isso é verdade. Então, essas características da gestão democrática que nós citamos, acesso, permanência e sucesso na escola, elas devem estar reunidas em uma só para um fim comum, que é a qualidade desse ensino, mas uma depende da outra. Então, como podemos citar, se uma dessas características faltarem, infelizmente a gestão democrática de fato não estará acontecendo no ambiente escolar. Continuando. O sucesso escolar, como falamos agora há pouco, última faceta da democratização da educação. Indica a necessidade que o processo educativo tem de ser um espaço para o exercício da democracia. Para que isso ocorra, é necessário que seja concebida uma nova forma de gestão da educação. É o que estamos trabalhando, né, desde o início da nossa disciplina, a famosa gestão democrática. Gestão democrática. Um dos possíveis conceitos, que não existe um conceito engessado de gestão democrática. Vamos citar alguns deles. Meio pelo qual todos os segmentos, como a professora Jamília citou muito bem, que compõem o processo educativo, participam da definição dos rumos que a escola deve imprimir à educação, de maneira a efetivar essas decisões num processo contínuo de avaliação de suas ações. Além disso, a gestão democrática, ela trabalha com atores sociais e suas relações com o ambiente, como sujeitos da construção da história humana, gerando participação, corresponsabilidade e compromisso. Então, como eu citei, o conceito de gestão democrática, ele não é engessado. Ele fica a critério e, como eu posso dizer, a opinião de cada um, de como a melhor forma é possível construir essa gestão democrática dentro do espaço escolar. Você, no seu ambiente de trabalho, você observa que pode estar existindo a gestão democrática, mas pode não estar sendo trabalhados os elementos que nós citamos anteriormente. O nosso segundo tópico, ele também fala sobre os elementos que constituem essa gestão democrática. O primeiro, participação, autonomia, transparência e a pluralidade. O conceito desses elementos nós iremos trabalhar um pouco mais à frente. Quais são os instrumentos para concretizar essa gestão democrática? Uns dos instrumentos, porque existem inúmeros. Instâncias diretas e indiretas de deliberação, conselhos similares, que propiciam espaços de participação e criação da identidade dos sistemas de ensino e da escola. Professora Jamília, no caderno da nossa disciplina é elencado apenas esses dois tipos de participação. A senhora pode citar um outro que a senhora conheça, que é bastante trabalhado no ambiente escolar? Nós temos a coparticipação, né, como você falou, que seria essa ideia da gestão democrática, né? Nós também temos o tipo de informação, né? Que é aquela participação onde você não participa, né? Onde você é um subordinado que recebe o planejamento e você só tem que executar, né? Que infelizmente, por mais que a legislação fala que a gente tem que fomentar a questão da gestão democrática, ainda
é muito comum a gente verificar nos ambientes Sim. a participação do nível da informação, né? Onde você tem, assim, praticamente o grau 0 de participação dentro do ambiente escolar, né? Então, poderia citar que existem vários tipos de participação. Tem a deliberação também. Deliberação, ela também é bastante comum no ambiente. Você deve saber, de repente, você verifica isso no seu ambiente, onde você é consultado, né, sobre determinada ação, só que nem sempre o que foi deliberado pelos colaboradores vai ser acatado pela administração, né? Mas muitas vezes as sugestões que os colaboradores fornecerem, elas podem pesar, né, na questão do planejamento e posterior execução, né? Isso mesmo. E o caderno da nossa disciplina cita as instâncias de deliberações, também temos os conselhos de classe, temos o grêmio estudantil, que de alguma forma deve participar. APP, né? A APP também deve participar dessa gestão democrática, porque como o próprio conceito elencou anteriormente, a participação de todos, independentemente se é somente o docente, se é o apoio pedagógico, se é os serviços gerais, porque que é um dos, como posso dizer, uma parte do ambiente escolar que é um pouco esquecido, né? Assim, podemos observar, porque, né, já me comentaram assim, no ambiente que eu trabalho, por que eu vou ter que vir no sábado, se é somente os alunos e os docentes, e eu limpo, né, um determinado local e não tem acesso. Então, assim, ou seja, não tem a participação desse setor na construção desse espaço democrático. Vamos ao nosso segundo tópico, né? Concluindo esse tópico que nós trabalhamos agora há pouco, podemos ter a seguinte ideia. A partir das informações citadas anteriormente, podemos concluir que a democratização da educação vai além das ações voltadas para a ampliação do atendimento escolar. Configura-se como uma postura que, assumida pelos dirigentes educacionais e pelos diversos sujeitos que participam do processo educativo, inaugura o sentido democrático da prática social da educação. O nosso segundo tópico tem por título a gestão democrática como reflexo da postura escolar. Ao iniciarmos esses tópicos, uma pergunta deve ser feita. A gestão democrática é a mesma em todos os ambientes escolares? De certa forma, a professora Jamile acabou de responder essa questão, através de que tem uma decisão que ela é tomada, mas apenas uma parte daquela equipe fica sabendo e os demais apenas devem acatar. Ou seja, realmente, em cada ambiente escolar existe um tipo, podemos considerar, né, de gestão democrática. Mas, de certa forma, não é aquela que tem a participação de todos, infelizmente. Uma gestão democrática plena, né? Como deve ser. Isso. Infelizmente, não tem, eu acho que tanto no ambiente em qual trabalhamos, em qual você também, que está assistindo essa aula, trabalha, você pode observar que em algum momento, nem todos participam das decisões. Continuando. O princípio da gestão democrática consta na nossa Constituição e na LDB. Logo, deve ser desenvolvido em todos os sistemas de ensino e escolas públicas. No entanto, como não houve uma normatização necessária dessa forma de gestão na maioria dos sistemas de ensino, ela vem sendo desenvolvida sob inúmeras nomenclaturas. A professora Jamile até citou uma, agora há pouco. Nós temos a gestão participativa, a gestão compartilhada, a cogestão e inúmeras outras, mas seria a mesma finalidade. Só são nomenclaturas diferentes, mas que no final devem obter o mesmo resultado, a participação de todos na construção do espaço escolar. Porém, no nosso caderno da disciplina, adota o termo gestão democrática. Por que o caderno da nossa disciplina adota este termo, gestão democrática? Porque ele se baseia na Constituição Federal e na LDB. Sendo assim, podemos concluir que uma gestão democrática é um objetivo, porque se trata de uma meta a ser sempre aprimorada, e um percurso, pois se revela como um processo que a cada dia se avalia e se organiza,
Realmente, a gestão democrática, ela nunca, como eu posso dizer, um conceito nunca será finalizado, porque ela deve ser construída a cada dia, com novas ideias, com novas participações, até que em um determinado momento, ela de fato venha a ser enfatizada em todos os sentidos, não é verdade, professora Jamile? Até porque, professora, conforme nós vimos na disciplina de trabalho escolar e teorias administrativas, a gente trabalha com o conceito de organização, né? E a escola, como nós vimos, é uma organização que ela vai se modificar, ela vai se moldar conforme as necessidades sociais, né? E se em um determinado momento você precisa alterar a forma de participação da comunidade, alterar a forma de relacionar, a forma de relação desses membros dentro dessa organização que é a escola, você vai precisar modificar o modelo, né, de gestão, o modelo de administração que você vai aplicar naquele ambiente, né? Então, a gente não tem um modelo engessado, né? Como nós temos algo que não é perene, algo que é sempre transitório, que está sempre sofrendo uma remodelagem, sempre você vai observar, né? Até se você verificar estudar o processo de formação da escola desde do início do século passado, por exemplo, você vai perceber que em vários momentos a sociedade mudava um perfil, nós precisamos de técnicos, aí tinha um perfil tecnicista, nós precisamos de pessoas que pensem mais, aí você modificava o perfil. Então você percebe que existem ciclos, né, ao longo do processo de organização da escola. E esses ciclos, como a senhora mesmo disse, são ciclos que são mudados rotineiramente, a cada dia, de acordo com a realidade daquele ambiente escolar. Exatamente. Como nós citamos anteriormente, os elementos constitutivos da gestão democrática. Agora nós iremos falar um pouco de cada um deles. São participação, pluralismo, autonomia e transparência. Professora Jamile, qual o conceito que a senhora daria para o primeiro elemento, participação? Sobre a participação, nós temos que ter a seguinte ideia, que todos os colaboradores, toda a comunidade envolvida no ambiente escolar, eles têm que ser consultados, né? E eles têm que estar cientes de todas as ações, né? De todo o planejamento, tudo que vai ser executado dentro da escola, pessoal. Por quê? Como que um gestor, ele não está liderando, ele não está organizando somente para ele, tá? A escola, ela não é isolada, ela atende à sociedade. Então, você não pode pensar, eu vou gerenciar do meu jeito, né? As coisas serão da forma como eu quero, eu vou fazer o meu planejamento como eu penso que deve ser e todo mundo deve executar, tá? Então, a escola, ela não é isolada. Então, por isso que é importante que todos os membros, né, todos os colaboradores, toda a comunidade, como a professora falou, questão dos alunos, na forma de grêmios, dos pais, pela associação de pais e mestres, né, os conselhos, todos devem participar das decisões que serão tomadas, porque toda essa comunidade, ela vai ser impactada, tá, pelas decisões que serão executadas. Então, por isso que a participação, ela tem um peso importantíssimo dentro da gestão democrática. Tá. Muito bem, professora Jamile, realmente, a participação é a contribuição de todos os elementos, como a professora Jamile enfatizou muito bem. E o nosso segundo elemento, o famoso pluralismo. O que poderíamos contextualizar, conceituar esse elemento? Realmente a participação de ideias de diferentes níveis. Exatamente. De compreensões da realidade, e que essas ideias devem ser recebidas e não ignoradas. E se deve existir uma discussão, sim, mas para poder aprimorar essas ideias, não é verdade, professor? Exatamente, né? Então, é comum nós, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, nós temos, às vezes, a gente tem o costume de ver as coisas pelo perfil, né? Pelo prisma que me apetece, né? Então, é interessante Vanessa, se a gente vai discutir alguma coisa, né? Se a gente quer finalizar um produto, um material, nós temos que
planejar e discutir. Ela vai mostrar o ponto de vista dela, eu mostro o meu, e nós temos que chegar num consenso de forma que a gente consiga harmonizar os nossos pontos de vista, né? Para que você consiga planejar algo que vai ser exequível, né? E que vai ter o retorno desejado. Isso é verdade, professora. E o nosso terceiro elemento, autonomia. Como citamos anteriormente, tanto uma autonomia financeira, administrativa, mas também uma autonomia de participação dentro daquele ambiente escolar. Porque esses dois elementos que foram trabalhados anteriormente, casados no final, eles vão construir a famosa gestão democrática. E um outro exemplo também como elemento, nós podemos citar a transparência, ou seja, tudo que for decidido dentro do contexto escolar, todos os segmentos devem participar e estar ciente das decisões que foram tomadas. Podemos concluir que, na maioria das vezes isso não ocorre. Muitas decisões são tomadas e os segmentos não têm a sequer noção por que aquela decisão foi tomada e apenas tem que executar, como a senhora citou muito bem. Então, essa aula que teve como tema a democratização da educação básica, ela é de muita importância, por quê? Para podermos observar no nosso dia a dia, não só dentro do contexto escolar, mas na nossa realidade, na nossa rotina, como nós devemos construir uma participação democrática dentro da escola, dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente profissional. O conceito que o nosso caderno de disciplina elenca para cada um dos elementos são participação, condição básica para a gestão democrática, e o pluralismo, reconhecimento da existência de diferenças de entidades e de interesses que convivem no interior da escola, autonomia, faculdade que os indivíduos têm de se regerem por regras próprias, e a transparência. A ideia de que escola como um espaço público, e não somente aquelas pessoas que estão dentro do ambiente escolar que devem tomar as decisões, os pais, a comunidade externa, porque a escola está localizada dentro daquela região, dentro daquele bairro. Então, os moradores devem participar também da construção, não é verdade, professora? Exatamente, né? Então, por exemplo, a gente observa essa questão da participação, escola técnica, né? Então, por exemplo, acho interessante, quando você vai instaurar uma escola técnica, a comunidade ela é consultada sobre os cursos que serão implantados, né? Então, isso é interessante. Uma universidade é feita uma audiência com a comunidade para falar quais os cursos que vão atender a comunidade, qual o perfil de profissional que é necessário naquele ambiente, né? Que um ponto que o mercado de trabalho vai absorver. Então, a escola também ela tem que pensar nesse processo, né? Então, eu lembro, por exemplo, que eu estudei numa escola onde a comunidade, por exemplo, a questão da quadra da escola, foi aberta uma reunião para verificar como que poderiam utilizar a quadra para atender as necessidades da comunidade. Então, várias pessoas sugeriram atividades esportivas, culturais, né, nos fins de semana, quando a escola não estivesse funcionando, né, para que eles pudessem, para que o espaço não ficasse ocioso, né, não fosse só aquela estrutura toda utilizada só para aula, né. Então, foi muito interessante, né, aí é bem interessante, você via como que as famílias se organizavam, faziam torneio de paz, era uma coisa bem bonitinha dentro da escola. Tinha a participação da comunidade, não só da escola, mas da comunidade externa, porque aquele estabelecimento educacional, ele está lá para atender as demandas daquela região. Logo, os moradores de lá devem participar dessa construção. Então, gente, a aula de hoje abordou a democratização da educação básica, um assunto tão, como eu posso dizer, tão delicado, que deve ser trabalhado rotineiramente no espaço em qual estamos inseridos, tanto na nossa vida profissional, nossa vida pessoal e no ambiente no qual trabalhamos, a nossa escola. E vocês, como representantes da escola, membros, participantes de dentro da escola, devem exigir
essa gestão democrática, mas essa exigência é de forma passiva, contribuição, com a conversa. Poxa, tem uma ideia para construir determinada coisa, determinada atividade no ambiente escolar. Será que seria possível? Posso contar com a participação de você? Né? Não uma coisa tão engessada que somente o gestor pode decidir, mas não, a comunidade como um todo deve ter essa oportunidade de construir um espaço realmente democrático e principalmente no ambiente escolar, que nós passamos praticamente, as crianças e os representantes também, servidores das escolas, passam 90% do seu tempo naquele ambiente. Então deve realmente ser um ambiente educacional e um ambiente democrático, não é, professora? Isso, até porque nós temos que modificar a nossa cultura de que de que qualquer sistema administrativo tem que ter aquela ideia de subordinação, né? Então, nós não temos que cruzar os braços e ficar pensando, não, tem isso que está errado, mas eu vou deixar para o diretor resolver, né, para o supervisor resolver, né? Então, todos nós, como nós enfatizamos, né, somos peças fundamentais dentro desse processo e para que isso transcorra de forma harmoniosa, é necessário que todos possam participar, sugerir modificações, porque às vezes um pequeno detalhe ali que você verifica que não está correto, mas só de você chegar e falar, olha, aquilo ali não está muito legal, e se a gente pudesse pensar consultar os outros funcionários de uma forma para a gente melhorar isso aqui. Aí você vai ver que, de repente, pode não ter adesão de todo mundo, mas vai ter um ou outro que vai participar. E se você tiver um bom gestor, que seja uma pessoa que ouça, né, ele vai tentar aproveitar essas ideias e o interessante é que você vai perceber que as pessoas vão se sentir valorizadas nesse processo. E eu acho que isso que é fundamental da gestão democrática, né? É a valorização das ideias, a valorização dos indivíduos que participam dessa comunidade. Isso mesmo. Para eles se sentirem pertencentes desse ambiente. Exatamente. E terem a tranquilidade e também terem o sentimento que são os responsáveis pela essa construção, que não são apenas peças isoladas, que devem ir para aquele ambiente, fazer o seu trabalho e voltar para casa. Ver uma situação errada e não comunicar, então tentar ajudar, né, aquele ambiente e tudo. Então, assim, gente, essa aula, eu espero que vocês tenham podido compreender um pouco sobre a gestão democrática e que as próximas aulas irão enfatizar ainda mais, como o próprio nome da disciplina cita, gestão democrática nos sistemas e na escola. Inúmeros instrumentos ainda são utilizados para concretizar a gestão democrática e serão trabalhados mais à frente. Muito obrigada e contamos com a presença de vocês na próxima aula.